E aí, pessoal, tudo bem? No último vídeo a gente mostrou aqui em tempo real como se faz um óleo lubrificante com os principais materiais que compõem. Para quem não viu, pode dar uma olhada aqui que tem o link abaixo. O principal material que compõe o óleo lubrificante é o óleo básico. Então, existem várias origens, vários desempenhos, várias marcas de óleos básicos que podem ser utilizados para se produzir lubrificante e qualquer fluido que tenha base com óleos básicos e de lubrificantes. A questão é que para categorizar e para simplificar, foram criadas algumas categorias e a gente vai tratar algumas delas aqui hoje. Normalmente, para óleo automotivo, que é o foco principal que a gente está olhando, existem três tipos: o grupo 1, grupo 2 e grupo 3. É fácil, né? Existe também o grupo 4 e o grupo 5, mas eles não são tão utilizados em óleos automotivos. Eles normalmente têm um foco mais industrial. Algumas montadoras utilizam sim esses óleos, mas é muito raro essa utilização. O grupo 1, grupo 2 e grupo 3, eles vão formar a ampla maioria dos óleos, sejam óleos de transmissão, óleos de motor, ou a maioria dos produtos que a gente vê por aí. Normalmente, o que a gente entende como, que todo mundo conhece e sabe, é o óleo sintético e o óleo mineral. Na verdade, do óleo mineral existem duas categorias, o grupo 1 e o grupo 2. Dentro deles existem diversas viscosidades e diversos fornecedores que podem ter variações de desempenho. Mas eles têm, por categoria e por regra mundial e também por uma regra da ANP aqui no Brasil, que seguir algumas características. O que a gente aqui no Brasil chama de óleo sintético, normalmente é o grupo 3. Então, quando você está falando de um óleo mineral, ele vai ter uma combinação aqui de grupo 1, grupo 2, ou só grupo 1, ou só grupo 2. E o que a gente chama de óleo semissintético tem uma mistura entre mineral, um desses dois, e o grupo 3, que é o óleo sintético. Apesar de ter o nome sintético, ele não é um óleo que é feito do zero no laboratório. Ele vai partir do petróleo, assim como os outros produtos, mas ele passa por mais processos de purificação, por um processo de correção que vai melhorar o desempenho, e é por isso que ele é chamado de óleo sintético. Inclusive, em alguns lugares do mundo, esse produto não é conhecido como óleo sintético. O que vai gerar as principais variações aqui são alguns fatores de desempenho. Os principais deles são a evaporação, o desempenho, a prevenção à evaporação, o desempenho na partida a frio, o mais óbvio de todos que é a viscosidade, e o que a gente chama de degradabilidade, que pode ser chamado ou simplificado como uma pureza do óleo básico. Quanto menor a presença normalmente de enxofre, que é um contaminante que está presente no petróleo, que está presente no óleo básico natural que se extrai do petróleo, menor o desempenho em relação a isso, e mais ele vai se degradar ao longo do uso, porque ele vai ter mais enxofre. Uma coisa que muita gente conhece é o diesel S10 e S500. Na verdade, o que é aquilo do diesel, né? O S10 ele tem 10 partes por milhão de enxofre, e o S500 tem 500 partes por milhão de enxofre. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Então, o grupo 1 ele tem uma regra muito menos restrita de quantidade de enxofre presente. Por isso que normalmente você vai ver os óleos de grupo 1 com uma cor um pouco mais amarelada. Esse aqui é o óleo de grupo 1. Esse aqui é o óleo mais pesado, chamado de Brightstock. Ele é o óleo mais pesado que se utiliza em óleos automotivos. E esse aqui é o neutro leve, que é um dos mais leves. O que é a principal diferença? A viscosidade, né? Você vê que eles têm uma viscosidade bem diferente. A viscosidade pode ser entendida como a fluidez, né? O quanto ele flui na medida que a gente movimenta esse óleo. Você vê que eles são bem diferentes realmente. E dá para ver claramente que eles têm cores diferentes também. Isso aqui normalmente indica que esse óleo tem mais enxofre e esse outro tem menos enxofre. Isso vai ser um contaminante, mas também normalmente não se consegue alcançar óleos de viscosidades mais altas fazendo uma purificação muito grande. Por isso que óleos de viscosidade maior normalmente têm uma cor também um pouco mais escura, um pouco mais amarelada. Esses produtos, grupo 1, eles têm uma restrição menor à quantidade de enxofre presente. Já o grupo 2 e o grupo 3, eles têm uma restrição maior da quantidade de partes por milhão de enxofre.
Isso significa que normalmente eles vão vir de um óleo básico do petróleo, passar por um processo de purificação, de limpeza, vamos dizer assim, maior, assim como no grupo 3, ainda maior. A quantidade de enxofre, a regra de enxofre é mais ou menos parecida para os dois. O que é a principal diferença do grupo 2 para o grupo 3? É o índice de viscosidade. A gente tem visto que ao longo dos anos, as viscosidades dos produtos acabados têm mudado bastante, né? Antigamente a gente via 20W50, 15W40, e agora é muito mais comum que a gente veja 0W20, 5W30. Esses óleos normalmente são óleos sintéticos. Isso por algumas características. A primeira delas é a viscosidade. Os óleos sintéticos eles têm viscosidades menores, então isso acaba permitindo com que tenha uma fluidez menor e com isso melhore o consumo de combustível dos motores e ao mesmo tempo ele atende melhor às exigências dos motores mais modernos. São motores menores e que têm uma exigência principalmente na hora da partida muito grande. E aí a gente chega numa característica que é uma das mais importantes que diferenciam os óleos sintéticos do grupo 3 dos óleos minerais, principalmente de grupo 1. Esse desempenho na partida frio, que é aquele W, né, o 5W, 0W, é o ponto mais relevante da viscosidade atualmente de óleos lubrificantes, e é por isso que hoje em dia se utiliza muito mais os óleos sintéticos. Eles têm um desempenho na partida frio que é a capacidade de continuar gerando proteção e o fio do lubrificante enquanto o óleo ainda está muito frio, que é muito diferente daqueles óleos antigos que a gente tinha lá no Fusca, tinha nos carros antigos, que eram monoviscosos. Você lembra que era um óleo só 40, ele não era nem o 20W50, né? Ou 15W40. Por quê? Ele só se media o desempenho enquanto ele estava com a temperatura quente. E agora, quando se media, o que acontecia naquele momento? Na hora que o motor dava partida, tinha que esperar o motor esquentar para poder rodar, porque senão você podia até travar o motor. Essa é a principal característica de desempenho durante partida fria. E é por isso que a gente começou a usar muito mais óleos sintéticos. Isso é o CCS no termo técnico. E aí, os óleos sintéticos têm esse desempenho melhor. O grupo 2, como mineral, também tem um bom desempenho, mas um pouco inferior ao grupo 3. E o grupo 1 é o pior desempenho nesse sentido, e é por isso que as viscosidades maiores, principalmente antes do W, são de óleos minerais. Essa é uma característica importante. Mas, ao mesmo tempo, o que surgiu de um novo problema quando a gente foi para os óleos sintéticos é a evaporação. A evaporação nos óleos de viscosidade menor e aí naturalmente dos sintéticos é maior do que naqueles óleos de mais alta viscosidade. Acho que é uma coisa perceptível, né? Se você pensar num óleo como esse, ou num óleo como esse, qual deles vai evaporar mais, é até meio óbvio visualmente de se ver. E é uma dificuldade realmente. E aí que entram as diferenças de qualidade, as características de qualidade. Porque a gente precisa ir para o óleo sintético, que tem um bom desempenho na hora da partida, precisa trabalhar com óleos de viscosidades menores que melhoram o consumo de combustível, mas também precisa evitar a evaporação, que é um problema, né, quando o óleo vai baixando muito no motor. E é por isso que, mesmo quando a gente está falando de óleos sintéticos ou de óleos minerais, existem marcas diferentes e desempenhos diferentes. Isso tem tudo a ver com a qualidade do óleo básico que é utilizado. Cada refinaria no mundo todo tem um desempenho diferente em relação a isso. Então, mesmo com um óleo que atende a especificação do grupo 3 ou de grupo 2, ele pode ter características diferentes de evaporação, de partida a frio, e é isso que a gente sempre vai encontrar de diferença entre um óleo de alta qualidade ou de baixa qualidade, mesmo que os dois tenham escrito lá semi-sintético ou sintético. Então, a gente já falou de algumas características que diferenciam os grupos aqui, né? A primeira delas é essa parte do nível de contaminação ou do nível de pureza. A segunda está ligada à característica de evaporação e a outra ligada à partida frio. E as viscosidades, elas normalmente também vão baixando, né? E é por isso que as viscosidades de óleos sintéticos são menores do que as viscosidades de óleos minerais. E um ponto importante que muita gente me pergunta é: então eu devo migrar todo o uso de óleo para óleo sintético? Não é bem assim. Você percebe que não existem óleos 20W50 sintéticos, por exemplo. Por quê? Porque o óleo básico sintético ele tem uma viscosidade menor. Então,
Normalmente você vai ter viscosidades menores nos óleos sintéticos e viscosidades maiores nos óleos minerais. O mais importante para qualquer veículo, para qualquer máquina, é manter a viscosidade recomendada pelo motor. Aquele motor foi feito pensando naquela viscosidade, naquela característica. Inclusive nos problemas que existiam nos óleos minerais. Então, ele foi pensado com essa prevenção e contando com esses problemas. Então, se o seu carro manda usar 20W50, nunca mude para 5W30 só porque ele é sintético. Mantenha 20W50. Alguns casos que existem, por exemplo, 15W40, que existe o mineral e o semissintético vai ser melhor sim e não vai ter prejuízo se você mantiver a viscosidade. Mas normalmente não é esse o caso. Então, o que é importante? Mais importante de tudo, manter a viscosidade recomendada e, se for possível migrar para semissintético ou sintético dentro da sua viscosidade, aí sim você está trazendo um benefício sim de produtos. O que não dá é para usar 20W50 em carro que pede 530, porque aí a gente vai estar com desempenho pior e o pior, o motor não foi feito pensando em toda aquela viscosidade, aquele óleo grosso, né? Falando aí no termo que todo mundo entende. Então, com certeza, você vai ter dificuldade de lubrificação do seu motor e pode ter problemas sérios durante a utilização, inclusive no curto prazo. Então, por mais que os óleos sintéticos tenham benefícios, tenham vantagens, mantenha a recomendação e sempre que possível migrar para uma característica melhor, um tipo melhor de produto, o ideal é que se mude sem mudar a viscosidade e a API que foi recomendada no seu carro.